Olá, amigos da Focalize, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E definitivamente o Brasil não é para amadores. Que semaninha que tivemos e que fechamento de semana que tivemos. Na verdade, esse imbróglio todo já iniciou na semana passada com o Mandetta, foi para manifestação em Brasília, foi com a aproximação do Bolsonaro em relação aos políticos do Centrão e a todo o fisiologismo que isso representa, e culminou nesse final de semana, quinta-feira, iniciou a boataria em relação à possível saída do Moro do governo, baseado na intenção do Bolsonaro de substituir o superintendente da Polícia Federal. E na sexta-feira, a partir das 11 horas, surpreendentemente, na verdade, a surpresa não estava na saída, porque já se falava disso, alguns veículos de imprensa, inclusive, já tentavam antecipar o furo, trouxe uma certa volatilidade aos mercados na quinta-feira, que acabaram se acomodando, na abertura, na sexta um pouquinho, todo mundo em compasso de espera, mas a partir das 11 horas, quando o Moro começou a falar, ele surpreendeu, inclusive, com o formato do seu pedido de demissão. E aí os mercados acabaram tendo um derrame bastante significativo. Como sempre, deixa eu mostrar aqui o gráfico para vocês, que imagino que todos já tenham visto isso, mas a volatilidade aumentou por questão de centésimos. Não tivemos mais um circuit breaker andando na contramão do mundo. É o que o André Esteves, uma vez eu estava numa palestra dele, ele disse: o Brasil tem cisne negro demais para pouco lago. Então, o mundo inteiro buscando algum tipo de acomodação de preços, mais algumas boas notícias vindas lá de fora em relação ao último pacote de incentivos lá no mercado americano que foi aprovado pelo Senado. As bolsas chegaram a bater no intraday acima de 2%, o VIX caiu abaixo de 40 de novo. Em tese, se olharmos o comportamento alinhado dos preços, nós estaríamos mais ou menos nesse mesmo caminho, testando aqui a média, testando o fundo do canal. No entanto, a situação brasileira acabou andando na contramão, e muito mais do que a saída especificamente do Moro, que em tese, obviamente, é um bom ministro, é um bom nome, ele tinha uma representatividade talvez muito maior do que a atuação, pela questão do combate à corrupção, que o governo Bolsonaro sempre levou como bandeira, então o Moro representava muito bem isso. Sob o ponto de vista de ação prática, até existiam algumas divergências, o Moro perdeu alguns embates, mas estava fazendo um trabalho, se não brilhante, razoável. Então seria normalmente uma troca de um ministro importante, um dos pilares, que na visão da maioria, os três principais pilares hoje de sustentação do governo seriam o Moro de um lado, como um super-ministro, os militares no outro, e no centro o Paulo Guedes, ainda como sendo um dos ministros mais importantes, inclusive dá uma sustentação fiduciária em relação a este governo. No entanto, o que acontece? Esse terceiro pilar cai, e cai de uma maneira completamente abilolada, porque ele entrou atirando na sua coletiva, acusando seriamente o presidente, inclusive essas denúncias serão apuradas, e é aqui que o mercado estressou, a partir do momento que a leitura feita começava a levar o Bolsonaro para as cordas, no sentido que ele poderia ser acusado de uma série de crimes. E esses crimes poderiam levar à possibilidade de impeachment. O que, obviamente, num momento que nem esse, de pandemia, de crise econômica, de crise fiscal, de tudo que a gente está vivendo, tudo que nós não precisávamos nesse contexto era ainda uma crise política desse tamanho e desta natureza. Pois muito bem, o mercado acaba estressando, e olha só o que acontece especificamente aqui nos nossos mercados. Dá só uma olhada no Ibovespa, então circuit break, olha só o dólar. O dólar foi uma loucura, porque hoje, se pegarmos o dólar futuro, no intraday, ele chegou a bater 5,74. Nós conseguimos ultrapassar a África do Sul, que era o país que tinha a moeda mais desvalorizada em relação ao dólar nesse contexto de pandemia. Nesse momento, o Brasil
é o líder absoluto em termos de desvalorização. Eu lembro que o Paulo Guedes falava muito pouco tempo atrás que precisava fazer muita coisa errada para o dólar passar dos 5, e agora nós nos aproximamos dos 6. Já tem analista falando em 6,50, possivelmente até 7. Então vocês imaginam o tamanho da encrenca que não está por vir aí em relação a todo esse contexto. Se olharmos para a taxa DI, inclusive eu recomendo que vocês assistam a série que eu fiz essa semana de como ganhar dinheiro na crise. Eu falo de como ganhar com renda fixa e explicava uma movimentação nas taxas de juros futuro. E olha só o que aconteceu com o DI futuro. Ele vinha, no dia que eu gravei, na terça-feira, as taxas estavam se aproximando da estabilidade. Olha o que acontece com a taxa DI, principalmente na sexta-feira. Ela explode de novo, vai lá para próximo de 7. Então, dólar batendo recorde, país com maior desvalorização, quase circuit breaker na bolsa, DI explodindo de novo para próximo de 7, volatilidade dos derivativos aumentando. Eu tinha demonstrado também uma oportunidade num dos vídeos, que é como ganhar dinheiro com opções. Eu até boto aqui novamente. O mercado está fechado agora, estou gravando esse vídeo aqui no sábado para vocês, e esse preço aqui não representa, tá? Ele aqui estaria representando aqui quase 20 e poucos por cento, não é isso. Mas, no cálculo, ele já estava batendo muito próximo de 17% de proteção ou de ganho, né, para que lado o ativo andasse. No vídeo que eu gravei na terça-feira, nós estávamos falando em 8, 9, 10. E eu disse, olha, se houver algum indício novamente de crise, de pressão vendedora, de pressão para baixo nos preços dos ativos, pode voltar a aumentar a volatilidade das opções e abre novamente a oportunidade no segmento de opções. Então, eu não esperava, evidentemente, que isso fosse acontecer essa semana, né? Eu chamava naqueles vídeos a atenção com a possibilidade e oportunidade em renda fixa, em derivativos, em outros tipos de estruturas, mas na mesma semana que eu gravei os vídeos, por isso que eu até recomendo que você assista, porque ele vai estar mais atual do que nunca, né? É só entrar no canal lá, é como ganhar dinheiro na crise, e vai ficar muito mais claro do que eu estou me referindo. E para o mercado como um todo, né, a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada, porque a partir do momento que o Bolsonaro está nas cordas e ele precisa dar um jeito de se defender, o discurso de explicação no final da tarde foi bastante confuso, ele resolveu falar de improviso, misturou uma série de temas, tentou trazer para uma questão emocional. Acho que ele se perdeu um pouco no discurso e acabou não respondendo uma série de questões. E o fato é que agora ele vai ter que começar a se preocupar com outras coisas. E aí, o governo volta a ficar muito parecido com tudo aquilo que ele combatia. Porque a partir do momento que ele tem que se aproximar do centrão para fazer os acordos políticos, inclusive em defesa de uma possível tentativa de impeachment, ele precisa ter 144 deputados. Se ele traz o centrão para ele, ele consegue isso. Mas, o que significa um presidente que enfraquecido? Significa que a compra desse apoio fica mais cara. E aí nós voltamos para a velha política. Tudo aquilo que praticamente elegeu o Bolsonaro, toda a bandeira que ele levantou, ele passa a repetir o modelo de seus antecessores. Reparem, aproximação com o centrão, interferência na Polícia Federal, o próprio Lula fez isso logo depois do mensalão, ou fez uma tentativa disso. É só olhar o histórico. Agora, provavelmente, vai ser lançado o Plano Pro Brasil, que, inclusive, o ministro Paulo Guedes não está participando. E o Pro Brasil não deixa de ser uma cópia muito parecida com o PAC da Dilma. Então, o que está havendo? E o mercado olha para esse negócio e começa a ficar um pouco assustado. Então, a saída em si do Moro iria trazer uma certa volatilidade normal, mas eu acredito que os preços acabariam tendo um alinhamento com o restante do contexto todo. Mas a forma como ele saiu, caiu atirando e jogou o presidente nas cordas, o mercado estressou mesmo. Na segunda-feira a gente vai ver os desdobramentos disso, como é que vai ser. E aí o segundo pilar aqui, talvez o mais importante de todos, nós temos que aguardar o que acontece com o Paulo Guedes, né? Reparem na fotografia
da entrevista do Bolsonaro, que ele é o único que está de máscara, ele está, parece que sem sapato e sem terno, meio que como dizendo assim, eu não faço parte dessa tribo. Pode ser uma viagem minha, mas ficou estranho aquele, me chamou a atenção, parecia um outro bicho no meio daquele contexto todo. E aí, se esse pilar cai, gente, aí realmente podemos estar diante de uma pressão de preços muito, mas muito forte no nosso mercado. E aí, quem sabe, possamos voltar a testar aquela região dos 60 mil pontos, os 10 mil pontos em dólar, o famoso 10 mil pontos em dólar. Então, muita atenção nos movimentos da próxima semana e prestem muita atenção no Paulo Guedes, que eu acho que pode ser a bola da vez no que está por vir. Pessoal, espero que tenham gostado. Deem seu like, participem aí dos nossos eventos. Logo, logo vamos ter mais uma live aqui ao vivo com um novo convidado. Espero vê-los nos nossos próximos vídeos. Até lá!